Bem-vindos à Estética na Real, seu ponto de encontro com as últimas tendências e novidades tecnológicas na área da estética. E vamos ao episódio de hoje. Hoje vamos receber dois convidados especiais para a gente tratar de um tema que vocês buscam muito e que vocês pediram muito para a gente trazer para o nosso podcast. E eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas dos profissionais da área da estética. Mesmo assim, viu, Ellen? Então, nós hoje estamos recebendo. Eu vou apresentar, eu vou ter a honra, é? Tem a honra de Ai, apresentar. meu Deus, fale não, que a pesca ficou com você, mas tudo bem. Vamos nós. Primeiro, vamos falar um pouco do nosso tema de hoje. Vamos? O nosso tema de hoje é boas práticas na estética. E estamos hoje com duas peças maravilhosas para este podcast, que é o Marcos. Olá, Marcos. E a Natália. Olá, Natália. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Obrigada. São fiscais sanitários, né, da Vigilância Municipal aqui de Maceió, que se disponibilizaram de vir para cá falar mais um pouquinho sobre esse tema que é muito pertinente, né, para os profissionais. Tem muitas dúvidas. Vai Muitas. abrir um espaço, o que é que eles precisam fazer? Já tem o espaço, como é que eles precisam regularizar, né? O que é que eles podem fazer para regularizar, para trabalhar definitivamente certinho, não é Dentro da verdade? regularidade, né? Isso. Exatamente. Então a gente selecionou algumas perguntas para fazer para vocês, certo? Que eles sempre enviam os temas que a gente pode trazer, né? Que sugerem. E a gente separou algumas perguntas para que vocês pudessem responder aqui com a gente, certo? E vamos à nossa primeira pergunta. Então, gente, qual é o primeiro passo para o profissional que quer montar o seu espaço de estética? E aí a gente pergunta. É porque ficou muito generalista, né, a pergunta. Mas seria assim, por exemplo, eu me formei, né, fiz a minha graduação e quero atuar na área da estética. E aí eles ficam sempre em dúvida. Eu posso atuar com MEI? Eu posso atuar com CNPJ? Eu posso tirar uma licença de pessoa física? Né? Então, assim, qual seria o primeiro passo para quem quer trabalhar com estética, né? Para que eles consigam regularizar o seu espaço? O que é que eles precisam ter? Perante a vigilância sanitária, o primeiro passo é requerer a licença sanitária, seja pessoa física ou pessoa jurídica, pode requerer a licença sanitária pelo portal Facilita, sendo pessoa jurídica, ou pelo protocolo, que é um e-mail, envia os dados e a gente reenvia um requerimento. E ela preenche com os dados de RG, CPF, habilitação, se for do conselho, se tiver um conselho, né? E certificado de conclusão, para a gente verificar qual é a profissão. E a gente pede também a relação dos serviços executados, que baseado na relação dos serviços, a gente já tem um norte. Sim. E tem outra coisa que eu esqueci, o comprovante de endereço do estabelecimento também para pessoa física, né? Pessoa física, certo. Então, no caso, assim, porque alguns profissionais acham que precisam ter um CNPJ para conseguir abrir o espaço. Então, ele pode abrir Não. como pessoa física. Para a vigilância sanitária não é necessário somente o CNPJ, né? Com a pessoa física, ela consegue requerer a licença. E assim, foi bem engraçado, porque eu fui para a palestra de vocês, lá, né, na vigilância, e vocês até comentaram em relação ao MEI, que alguns profissionais que têm graduação no ensino superior estavam com MEI, porém, me lembra aí essa parte, porém, assim, não seria o adequado para ele, né, por não ter essa profissão dentro das profissões regulamentadas pelo MEI. Foi isso mais ou menos assim que a gente começou? Sim. O que acontece é o seguinte, nenhum profissional de saúde de nível superior graduado, ele pode ser MEI, porque na lei do MEI não entra nenhum desses profissionais, porque o MEI ele foi criado para as pessoas que não têm uma profissão regulamentada, que não é o caso dos profissionais da área de saúde. Então, nenhum contador, ao abrir um MEI, vai encontrar lá nenhum profissional de saúde na relação do MEI. Pronto, eu achei isso interessante, porque assim, a gente encontra muitos profissionais da área da saúde que abrem o MEI,
E acredita Achando que está fazendo certo, né? e que pode trabalhar. Então, é importante lembrar, né? Que pode ser pessoa física ou Ou pessoa jurídica, né? Se for pessoa jurídica, vai ser pelo portal Facilita. Facilita. E se for pessoa física, vai ser através do e-mail. Do e-mail, isso. Certo, perfeito. Então, vamos lá. Já respondeu, né? Muita Foi. coisa aqui pra gente. Um minuto. Qual é Certo. o e-mail, protocolo, Visa, pra gente falar, né? Sim. Para abrir o processo Sim. pelo sistema de protocolo da vigilância sanitária, aí os profissionais eles podem enviar os dados para o e-mail processoeletrônico.visa@gmail.com. E aí ele anexa todos os documentos nesse mesmo portal. Não é um Ele envia portal, É um é um um e-mail. e-mail. Aí ele encaminha, junto com o anexo, para o e-mail, a documentação também. Sim, porque assim, é como a colega Natália explicou, para as empresas que têm um CNPJ, elas só podem abrir pelo sistema Facilita. Certo. E lá o sistema ele já disponibiliza quais documentos eles têm que Ah, tá. anexar. Quando é uma pessoa física, aí sim, aí vai pessoalmente na vigilância sanitária abrir, ou manda por e-mail os seus dados para a vigilância abrir o processo. Aí utiliza-se esse e-mail, processoeletrônico.visa@gmail.com. Tá joia. Olha, então, Não é, é bem fácil, né? Não tem desculpa. Então vamos lá para a segunda pergunta. De uma forma geral, quais são as obrigações de uma clínica de estética precisa seguir? Por exemplo, no quesito de procedimentos operacionais, em relação à segregação do lixo, a questão de detetização, de limpeza de ar, né? Porque a gente viu que para a clínica de estética funciona diferente, né, do que outros atendimentos, por exemplo. Então, estou com a clínica que atende injetáveis, então o que seria o básico? Eu sei que são muitas coisas e não tem como você listar completamente tudo assim, mas os principais que o profissional ele precisa ter. Para procedimento operacional padrão, normalmente a gente pede esterilização, POP de esterilização, porque a gente vem encontrando muito problema em relação à esterilização dos estabelecimentos. POP de higienização e limpeza, que é diferente, né, da esterilização, o POP da relação dos serviços executados. Tem outro POP? gerenciamento de resíduos. É o Sim. plano, é o plano de gerenciamento de resíduos, que é o PGRSS, que a gente solicita também. Que mais, Marcos? Controle de pragas, manutenção do Do ar-condicionado. ar-condicionado, os equipamentos de extintores, estéticas, Sim. porque são muitos equipamentos de estéticas. Então, a gente também pede a manutenção preventiva e a manutenção corretiva desses equipamentos. Você tinha falado dos equipamentos Foi, de laser, não Isso, foi? de todos os equipamentos no geral, né? Eu até estava fazendo lá esses dias, e o profissional, né, ele fala assim, que tem gente que compra o aparelho e nunca na vida fez nada, acha que o aparelho ali tá 100%. E não é verdade, né? A gente tá trabalhando com a máquina, e a gente precisa saber se ela tá regulada, como é que ela está, se tá funcionando direitinho, né, antes de aplicar no nosso paciente. Mas você respondeu isso, Natália, e eu pensei em algumas coisas aqui, sobre a esterilização, por exemplo. O profissional ele pode buscar uma empresa de esterilização. Isso é possível, né? E aí ele tem lá tudo registrado, regulamentado, contratozinho. Se ele não quiser ter a A esterilização, autoclave dentro do estabelecimento dele e o local apropriado. Porque também não é só ter a autoclave. A gente já encontrou a autoclave numa copa, sim, do lado de micro-ondas, numa cozinha, sem pia. Então, tem muitos locais que a gente encontrou essa irregularidade. Então, se tu não consegue fazer a adequação correta no teu estabelecimento, o ideal é tu procurar uma empresa que faça essa esterilização adequada. E não adiantaria dizer assim, eu estou esterilizando na clínica de um amigo meu. Não, tem que ser Tem que comprar. tem que ser na clínica. Na clínica ou com uma empresa, porque a clínica do colega não tem um KNAI de esterilização. A gente não sabe como é. Não é uma empresa específica para esterilizar. Então, controle de qualidade, né? Para compreender ali. Entendi. Muita coisa. Então, para quem terceiriza, é o contrato. Tem que ter o contrato. Além do contrato, né, deve ter algum comprovante de tem um recolhimento. comprovante né? também com as peças que foram esterilizadas, mensal, semanal, né? Eles Sim. devem vir com algum recibozinho, ou datado, Isso. né? Um cronograma. Com a validade daquela esterilização, né? Com os instrumentos que são esterilizados. Perfeito. Vamos lá Vendo para aí o que próximo. nós estamos evoluindo. Já tiramos várias dúvidas aqui hoje. Verdade. Então, continuando, sobre os procedimentos injetáveis.
Quais os profissionais podem trabalhar com esse procedimento? O que eles precisam comprovar de documentação? Isso é uma dúvida constante. Porque nós temos os profissionais da área de saúde com a graduação e tem a graduação de estética, né? Eu sei, assim, quando a gente pergunta isso, lógico Olha, que essa não são pergunta foram dúvidas. e lógico que a gente sabe que não são vocês que vão ditar a legislação, né? Mas que vocês só fiscalizam. Mas, assim, eu falo porque eu tenho muitos alunos que são esteticistas, graduados, ou que são técnicos em estética, e ficam na dúvida se podem ou não trabalhar com injetáveis. A gente estava conversando antes, vocês também falaram na palestra de vocês lá sobre os cursos, né, que prometem que vocês podem já atuar, já estão habilitados ou capacitados. Eu queria até que você fizesse essa colocação, né, que a gente conversou sobre a capacitação e sobre a habilitação, para ficar claro para o profissional, né? E a gente sabe assim que vocês estão aqui como uma forma de passar essa informação, de ajudar esse Cooperador. profissional, né? De Sim. cooperar com a gente. Os cursos livres, eles te capacitam, eles te ensinam. Quem te dá habilitação é o conselho. Se tu tem conselho, ele que te dá habilitação, né? Aí essa é a diferença da capacitação, de ser um profissional capacitado e de ser um profissional habilitado. Tu pode ser um profissional capacitado, mas não ser um profissional habilitado. Certo. Então, hoje, a gente pode, os profissionais que estão habilitados, de acordo com os conselhos. Se Com os os conselhos. conselhos Se o conselho te liberou a habilitação, então ele acha que tu tá habilitado, que tu tá capacitado e habilitado. Certo. Então, no caso dos esteticistas que são graduados, que não têm conselho ainda, hoje, eles não têm essa Não tem habilitação. habilitação. Eles não podem fazer injetáveis, Não isso é pode. correto. Não tem habilitação. Certo. Importante, né, a gente falar sobre isso, assim, E abertamente. que não é uma opinião nossa, isso é uma regulamentação que a gente E nem nossa, porque É. acima da gente tem a Anvisa, Tem a então a Anvisa. gente segue as normas da Anvisa. Sim. E até o Marcos falou lá na palestra, não foi? Que caso algum profissional, né, que queira buscar alguma informação em relação a uma resposta sobre isso, poderia entrar com um processo administrativo, não foi? Você falou sobre isso. Sim, é importante assim, porque no caso dos profissionais que trabalham com injetáveis, o que acontece? Eles têm conselho de classe que delimitam até onde eles podem atuar, certo? No caso dos esteticistas, eles ainda não têm conselho, e além de não ter conselho, a lei do esteticista não foi regulamentada, está aguardando uma regulamentação. Então, na verdade, o que eu posso dizer é o seguinte: eles têm a habilitação, veja só, eles têm a habilitação. Porém, a lei deles não foi regulamentada. E nem teve a lei que criou o conselho, não foi criado o conselho de classe. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: no direito a gente diz assim, que o profissional tem uma lei, ele está coberto pela lei, mas o exercício dele da profissão não está pleno, porque está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa é regulamentação junto com o conselho de classe. Então, como a saúde é um direito das pessoas e a Constituição protege, e a vigilância sanitária é um órgão que é um órgão regulador da saúde, e uma das funções da vigilância é olhar a qualificação do profissional. Então, o que acontece? O profissional ele vai trabalhar com a saúde da pessoa. E aí, se ele está qualificado, mas ele não tem a regulamentação da lei dele, ele não tem um conselho que diz até onde ele pode ir, então de forma de precaução, usando o princípio da precaução, a vigilância sanitária agindo dessa forma, vê que se ele não tem um limite que diz até onde ele vai, que seria o conselho de classe, que seria a regulamentação da lei, então, por precaução, a vigilância, neste momento, está dizendo o seguinte para o profissional que é esteticista graduado: olha, você não pode trabalhar com injetáveis porque a tua lei não foi regulamentada, tu não tem conselho, e aí o paciente não pode correr esse risco. Então, nesse momento, para o profissional graduado em estética, a vigilância não concede a licença dele para ele trabalhar com injetáveis. Além disso, a Anvisa, ela se baseia na própria lei do esteticista, que diz que eles podem trabalhar com cosméticos, não fala em medicamentos. Então, assim, não foi a Anvisa que inventou algo de querer limitar a atuação do esteticista. Não, está dentro da própria legislação deles.
Então, é isso que você também falou a respeito do seguinte, que o profissional esteticista que quiser um maior esclarecimento do porquê a vigilância sanitária neste momento tomou essa atitude, pode entrar com o processo administrativo fazendo esse questionamento que a gente responde o setor jurídico da vigilância. Joia, perfeito, né? Foi ótimo, né? Porque Esclarecimento assim, a gente tem muitas faculdades aqui já, né, de de estética, estética. muitos profissionais já formados e que tem na grade da faculdade, né, traz na grade a parte dos injetáveis. Tem a pós-graduação que acomoda esses profissionais, né, dizendo, não, você vai fazer a pós de estética avançada e você vai conseguir fazer essa atuação. Então, assim, eles realmente ficam um pouco perdidos, né? Mas foi o que a gente falou anteriormente, sobre o curso que diz que você pode fazer, e que de fato pode. Agora, a questão da atuação é que ele precisa verificar, né? Todas essas questões que você acabou de falar, né? Em relação à pós-graduação, inclusive teve uma situação recente, não, foi, eu acho que foi ano retrasado, ano passado, que a gente encontrou em Maceió uma esteticista que fez uma pós-graduação em biomedicina estética. Tem. Então, a gente foi verificar na faculdade que permitiu ela fazer a pós-graduação, uma faculdade de Minas Gerais, se eu não me engano, eu não lembro. E o público-alvo era biomédicos. Biomedicina estética é para biomédica, pós-graduação, né? E liberou Uhum. para a esteticista. Então, a esteticista, ela tinha pós-graduação em biomedicina estética. Então, aquilo que tu falou até, repetiu no início. Eles querem vender, eles querem lucrar. Eles não seguem o público que eles mesmos colocam no site deles. Entendi, é verdade, né? Isso é importante. E assim, tem muitas pós aqui, né? Que tá pegando esse público, né? Que para continuar essa capacitação. Por isso que a gente viu essa necessidade de trazer vocês para o podcast da Estética na Real, porque a gente escuta isso diariamente, esse conceito errado, né? Porque eles estão fazendo, acreditando que eles vão poder fazer injetáveis. E é um investimento, né? É um investimento. Não é barato. E aí depois você se pegar, não posso atender, né? Não, como é que eu vou recuperar o investimento que eu fiz, né? E até na palestra vocês comentaram assim, que for fazer uma fiscalização e tiver materiais para injetáveis e não tiver um profissional, um RT lá, por exemplo, for só o esteticista, né? Aí vocês iriam, né, tomar as providências, que aí eu não vou falar sobre essa questão. Mas onde é que eu quero chegar? Porque, por exemplo, a gente faz procedimento de microagulhamento que não está como injetável. Tá. E para que a gente possa fazer o drug delivery, que é o que você coloca após o microagulhamento, normalmente é um ativo estéreo. E aí, esse ativo estéreo vem num frasco estéreo, e aí você precisa de seringa, você precisa de agulha. Então, para o profissional que não trabalha com injetáveis, mas ele tem esse material dentro da clínica, se ele comprovar lá sobre os procedimentos que faz e o POP sobre aquele procedimento, então aquilo ali tá ok. Depende, porque tem produto que ele está registrado como medicamento e tem umas fabricantes, né, que acabam burlando Laboratórios que não e registram como cosméticos. Sim. tem isso na mescla, na ampulazinha. Então, tinha o conversado profissional sobre precisa isso. ficar atento com o que Até, está colocando, até de onde né? ele está comprando. A gente estava falando isso Mas, sobre os exossomas. mas Entendeu? até em relação a isso, quando tu faz um microagulhamento, tu não pode utilizar um material que é cosmético, porque acaba não sendo estéreo. Exatamente. Aí corre risco de uma infecção, mas em relação ao microagulhamento com esteticista, a gente não. Assim, Né? eu falo mais sobre o que a Mas gente é por vai conta do encontrar. medicamento, mas a gente vai em contra, a gente não apreende, a gente não proíbe. Mostrando qual é o procedimento, qual é, né, o padrão A operacional. gente tem ciência que é utilizado. Agora, também teve outros casos. Eu vou dar um exemplo. Certo. A gente chegou no estabelecimento e a pessoa estava utilizando o frasco com material de microagulhamento, era para
emagrecimento, eu acho, não lembro, não me recordo qual era o produto, mas aquela caneta pressurizada Sim. e estava utilizando com agulha. Sim, sim. Eu não lembro qual foi a marca, e se eu lembrar também não vou falar a marca aqui, mas aí a gente perguntou pro profissional e o profissional disse não, mas o fornecedor libera, porque está no frasco como estéril. Só que quando tu vai verificar o registro do Ele não produto, tá com esse registro ele na tá como Anvisa. cosmético. É. Ele não tá como medicamento. Aí teve um caso recente Que teve que tirar toda a que produção do teve laboratório e isso, ele teve que trocar. E aí porque tava acontecia muito. como cosmético, Como, então o risco é muito grande. E aí eu sempre peço para o profissional olhar a caixa. E lá tem uso tópico. Né? Isso é uso tópico. E, na verdade, os vendedores, eu digo porque eu já recebi essas mensagens, né? Não, você pode injetar, não tem problema. a gente- O produto é estéril. Só que aí eu falo pro profissional: quando você pega um produto e tá lá uso tópico, e mesmo que o vendedor manda você usar, você está assumindo o risco de colocar no paciente, Com né? certeza, até porque esse produto ele foi registrado como cosmético. Quando ele é registrado como medicamento, tem todos os testes que é diferente para cosmético. Então, assim, o paciente está em total risco ao ser injetado nele, porque não foi feito testes antes. E a gente estava falando porque é uma febre, PDRN e e exossomos. exossomas. Não sei se vocês estão aí por dentro dessa parte, que, na verdade, ele tem um registro de cosmético. E né, a gente vê alguns vídeos na internet, TikTok, que é uma febre, injetando. E ele não é para ser injetado, mesmo que ele venha estéreo, né? E aí todo mundo faz, sabe? Todo mundo faz, mas pode acontecer aí com o seu Então, paciente. É um risco, né? Que ele tá por falta correndo. é como se diz, a gente estava falando também de onde comprar o seu material de trabalho, né? Que preço não é tudo, porque registro tem uma importância e um porquê, como ele explicou. Se está registrado como cosmético, ele não é estéril. Não. Aí tem essa diferença que aí você faz um curso que lhe qualifica para você trabalhar com procedimento e você não sabe nem comprar o material. Aí é isso que quando a gente faz ou ministra e esclarece isso, é como se você está falando uma coisa inexistente, É que não verdade. é. Ele não entende o que você está falando. Aí você tem que abrir e explicar todos os detalhes. E o paciente ele busca, né? Porque com essa divulgação do PDRN exossomos, o paciente ele chega, ele quer fazer o PDRN, ele quer que injete, porque ele viu na internet, ele viu um famoso fazendo. E aí ele, se você não acompanha, né, aí você É você que perde não tem o capacidade. paciente. Mas aí, na verdade, você como profissional está assumindo o risco, né, de trabalhar dessa forma. E como profissional, também tem que aprender a dizer não para o Exato, paciente. é. Não ter que fazer tudo que o paciente quer, né? É o que eu falo. Antes, eu comecei a trabalhar em 2011 com estética. Então, na época, a gente dizia para o paciente o que é que ele precisava. E hoje não, o paciente ele já chega dizendo o que é que ele quer fazer. Então, é melhor você perder o paciente e você dormir em paz, né? Ficar bem, do que você atender aquele paciente e não ficar em paz, né? Agora, em Verdade. relação aos locais que tu falaste, Hum, para onde comprar os materiais? O que a gente até falou na palestra. Cuidado com as compras no Mercado Livre, muito. com as compras na Shopee, em sites desconhecidos. Porque a gente vem também encontrando muitos produtos falsificados, produtos sem registros, produtos clandestinos nas clínicas de estética. E a gente estava até falando que num dos POPs que a gente está pensando em montar um materialzinho e deixar disponível, sempre a gente faz no final do podcast, é sobre o POP até de compra de material, de ter uma planilha onde você identifique, para que ele comece a aprender a comprar e ver que preço não é tudo, tem um porquê, que às vezes diferença de preço tão grande e ela não sabe avaliar. Como você falou, vai comprar na Shopping, vai comprar no Mercado Livre e não sabe nem de quem está comprando. E a rastreabilidade do produto? Né? Porque quando você tem um problema, você tem que rastrear tudo que você usou. Você tem essa rastreabilidade, aí essa consciência que a gente. Por isso que a gente viu essa necessidade e a gente quer esclarecer cada vez mais sobre isso. A importância de você trabalhar de forma correta. O que é interessante até é para quando o profissional for comprar o produto, pedir, se for na internet, pedir o registro e fazer a consulta na Anvisa. Eita, ótimo. A consulta
disponível para todo mundo. Então, pega o registro, faz a consulta, vê se é um produto que é um medicamento, se é um cosmético, vê se aquele Dermarole tem registro, porque não é só produto de medicamento, cosmético, é também os instrumentos que são utilizados, né? Tem que ter registro. Vê os aparelhos. Ah, comprei um aparelho novo que faz milagres. Verifica se aquele aparelho também tem o registro e a finalidade, porque não é só ter o registro. É para que finalidade? Ah, ele faz isso, mas eu vou fazer isso e aquilo. E às vezes até ele vem com um número, né? Mas não é o número daquele instrumento, né? Aí, se tiver dúvida, tenta entrar em contato com a gente ou diretamente com o Visa. Na verdade, guardar as notas fiscais também dos medicamentos seria interessante, é algo que é importante ter na documentação. É importante. Joia. Vamos lá, muita coisa, né? Vamos para uma próxima pergunta aqui. A gente falou dos procedimentos injetáveis, e aí a gente vai para pegar esse gancho na pasta sanitária, né? Os documentos que não podem faltar. O que não poderia faltar, né? Teria algum checklist para o profissional ele saber assim o que realmente não poderia faltar nessa pasta dele? Existem os documentos básicos, como a gente já falou anteriormente, mas assim, se o profissional quiser o checklist, Sim. a gente pode sim disponibilizar. E ele Joia. fica conhecendo antecipadamente o que é pedido. Só que assim, o nosso checklist ele é de forma geral. Sim. Vai pegar pessoa física, pessoa jurídica, e ali, na Ela vai hora se da adequando, né? fiscalização, é que a gente sai, entendeu? Afinando o que se enquadra nele ou não, dependendo Certo. se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, pode ter mais coisas ou menos coisas. Mas o checklist já facilita para ele e, como falou, em caso de dúvida, a gente já comentou aqui para onde ele pode enviar a pergunta A gente vai deixar registrado o e-mail. de E vocês. também, outra coisa que vocês falaram lá foi sobre resoluções que vocês seguem, né? Para a parte da fiscalização, que seria importante a gente colocar também, né? Para os Para eles profissionais. lerem, entenderem, e porque às vezes você quer argumentar sem ter argumento. E quando você lê, vem um esclarecimento, né? Ah, não é porque ele não quer. Está escrito aqui, ou pelo menos eu vou saber perguntar se eu posso, se eu não posso. Isso. Tem um e-mail para dúvidas? Sim, esteticavisa.saude@gmail.com. Certo, vou deixar registrado. Só explicando o seguinte, no nosso checklist já tem a legislação que nós usamos. Ele vem dizendo em que nós nos baseamos, né, para solicitar. Então é fácil. Então, vocês conseguiriam disponibilizar para a gente? A Para gente que quem, consegue. né? Para a Pra gente quem- botar como material, porque né? aí pode ser um material para quem está assistindo. A gente sempre disponibiliza algum material sobre a nossa conversa. E aí a gente pode passar para eles também, né? A gente monta PDF. Perfeito. Então vamos nós, né? Bem, dúvidas nós estamos tirando várias. Todas. Não é por falta de informação que as pessoas vão estar trabalhando de maneira incorreta. Vamos lá, né? Acho que é a última É. pergunta. E a mais importante. Eu vou lembrar, né, que quem vai receber o material, É verdade. que é importante. A gente sempre monta um arquivozinho e deixa ali. Esse daqui vai ser, eu tenho certeza, o mais consultado. Porque a gente quer dar um norte, a conversa fluiu, mas ali ela vai ter, vocês deixaram os canais que ela pode mandar e-mail, consultar, tirar dúvida. Então, Nos locais de atendimento, seria a nossa última para fechar aqui, né? Onde a gente poderia atender estética? Porque, assim, salão de beleza é permitido? Ter sala de estética? Sala de cowork. Esses dias falaram que, me perguntaram, né? Olha, eu tô atendendo uma sala de cowork. Será que é permitido? Porque uma sala de cowork é uma sala de reunião. A pessoa leva lá, abre a maca, mas isso falando nos injetáveis e na maneira geral da estética, certo? Dessas duas partes, que a gente sabe que para injetável é uma forma totalmente diferente, né? Então, é possível atender dentro de um salão de beleza? Tem uma sala de estética? É possível eu ter na minha casa, por exemplo, um local assim na frente onde eu possa montar uma sala de estética? Isso também é possível? Ou não, eu tenho que posso ter uma sala numa clínica ou montar uma clínica? É muita coisa, né, para perguntar. Mas assim, porque são as dúvidas dos profissionais? Tem gente que atende numa sala dentro de um salão, tem gente que atende na sua própria casa.
né? E a gente Tem sabe que é gente que bem subloca a complicado isso, sala, subloca a sala. subloca a sala para Tem, né, atender. tem locais assim empresariais que locam sala para a área de saúde, mas às vezes não está adequada para o seu atendimento, né? E aí o profissional não pode dizer que ele não sabia, né? E aí, o que é que vocês dizem em relação a isso? Ficaram Eita, tensos agora agora. essa pergunta, né? Ficou assim tenso, né? Um Não, pouco. tranquilo. Em relação a salão de beleza, por exemplo, quando a gente encontra um serviço de estética num salão de beleza, a gente não proíbe. Tá. A gente verifica se é adequado. Tem uma sala específica para o procedimento, tem pia no local, onde é o DML, onde é o abrigo do lixo infectante. Então, a gente verifica tudo isso. Tem recepção, assim como a gente vê isso no salão de beleza, em outros estabelecimentos também. A gente verifica o básico, se tem recepção, se tem banheiro, se tem o DML, se tem um abrigo, porque as estéticas geram um resíduo de saúde, se tem um abrigo para fazer a guarda desse lixo contaminado, se o consultório tem pia, se vai esterilizar, onde está esterilizando, se não, o contrato com a empresa que vai fazer a esterilização. A base é essa aí. A base, Mas né? é essa mesmo. Então, em qualquer local, vocês vão olhar isso, independente de onde seja. Não é verdade? Entendi. Então, numa sala de cowork é impossível fazer um atendimento, porque o pessoal fala assim: eu posso levar minha caixinha de Iscapark? Posso transitar com essa caixa de Iscapark? Porque a gente sabe que a caixa tem que estar presa, né? E nesse caso, do profissional que atende em sala alocada, essa caixa ela tem que ficar lá fixa ou ele pode transitar com essa caixa? Ele não pode transitar com a caixa. Caixa A caixa tem que estar lá. tem que estar fixa e tem que ter lá o recolhimento do lixo dele, não é Isso. isso? Só quem pode andar com esse lixo pérfuro cortante ou lixo contaminado é a empresa recolhedora. Sim. Não se pode andar com material contaminado sem autorização. Perfeito. Importante, né? Porque há muitos profissionais, é muita dúvida, é muita gente, a A gente gente é muito conhece muita bombardeada. gente, e aí fica com essa dúvida que pode levar ou não, se pode descartar num posto de saúde o pérfuro cortante, né? Se pode descartar na clínica de uma amiga. Aí eu falei, mas quem é que vai estar transitando com essa caixa, né? Isso não Um pode. risco, né? Desde já, a gente, é ótima a sua pergunta, porque já esclarece que não pode. Só quem pode realmente andar com lixo contaminado é a empresa que tem autorização da vigilância sanitária. A outra questão, você falou de salão, falou também de outros ambientes, às vezes em casa, tem um local para colocar na frente. Sim, pode Pode. abrir normalmente, conforme a complexidade do serviço, que foi o que a colega falou anteriormente. Aí a gente vai verificar se está tudo ok. Se estiver, liberado Não normalmente. tem problema, né? Joia, perfeito. Então vamos Vamos agradecer, né, a esse participação de vocês. conhecimento tão enriquecedor para nós e para quem vai estar nos ouvindo, né? É uma pena que terminou, né? É, Oh, Fica para a mas próxima. podemos ter Passou mais, mas, né? mas olha, a gente teve que filtrar bem essas dúvidas, viu? São Porque são muitas dúvidas. A gente fez, às vezes, oxe, mas isso daqui é tão explícito, mas não é. Entendeu? Tem muita. Aqui a gente compilou porque nós temos um tempo para falar, mas a gente quer agradecer porque a gente vai estar contribuindo, que é o nosso intuito, com o podcast, com profissionais e principalmente que a vigilância sanitária ela é nossa parceira, né? É. A vigilância está para nos orientar e para desmistificar essa visão que a vigilância sanitária é nosso inimigo. Então, nós quando pensamos, eu disse, vamos convidar que vocês. Esqueci o nome do gestor, do coordenador, mas Ayrton, chefe. Ayrton, né? Ele prontamente disponibilizou que contribuiu, a gente vai estar contribuindo para que o nosso segmento de estética trabalhe enquadrado no que a legislação, na regulamentação, e que a gente tenha orgulho, porque eu disse que eu tenho muito orgulho de atuar na área da estética para quem trabalha corretamente. É. É isso. E até vocês comentaram sobre isso, né? Você faz tudo certinho, que gasta, a gente gasta para deixar o ambiente 100%. E aí vem outro atende de qualquer forma, bota o valor do serviço lá embaixo, né? E às vezes você não consegue concorrer em relação ao valor por isso, porque a gente está mantendo tudo certinho, né?
e o outro tá lá fazendo de qualquer jeito e colocando o serviço de qualquer forma, né? E sem falar que ainda enfraquece a classe no geral. Porque se acontece qualquer intercorrência, qualquer complicação, acho que toda a classe de Repercute profissionais negativamente. sofrem, né? E isso realmente fica bem complicado. Mas então, vocês gostariam de deixar uma última palavra aqui, algum Uma recado para os mensagem. nossos espectadores, para a gente poder finalizar? Eu queria agradecer a participação, foi muito bom. Espero que possamos contribuir Com Muito, foi certeza. muito. para auxiliar os profissionais de saúde que trabalham com estética e até ajuda o nosso trabalho. Mostrar também que a gente não é só um órgão que pune, a gente também orienta, a gente é um órgão que também educa, faz o Verdade. nosso papel educativo. E quando a gente for fiscalizar, que recebam a gente não somente com aquela visão, vai me punir, vai Veio me interditar, atuar, vai veio me autuar, multar. porque dos estabelecimentos que a gente vai e fiscaliza, alguns a gente interdita, porque realmente estão críticos. Não são todos, mas tem muitos estabelecimentos que trabalham corretamente. E é muito gratificante para a gente ir no estabelecimento que teve algumas não conformidades e a gente voltar e ver o esforço daquele estabelecimento, daquela pessoa, para se adequar. É verdade. muito bom, né, Marcos? Sim, com certeza, até porque os estabelecimentos que a gente tem fiscalizado, a gente não só encontra erros em estabelecimentos Importante. pequenos, tem estabelecimentos grandes que são de renome, de médicos, e a gente encontra coisas absurdas. Então, assim, o profissional, ele tem que ter esse cuidado, a vigilância está para esclarecer e a ajudar ele a fazer o correto. O que não pode é o profissional trabalhar, por exemplo, com toxina botulínica falsa, entendeu? Clandestina, como a gente já encontrou, entendeu? Medicamentos clandestinos, às vezes, Vencidos. Vencidos. entendeu? Às vezes a gente Reutilização de encontra. agulhas, que a gente já encontrou reutilização de derma-roller. Ah, Derma-roller, Gente, como é que- reutilização da radiofrequência microagulhada. microagulhada, né? Que tem um cartucho. Aí coloca que é de uso único. Então é tu utilizar e fazer o descarte. A gente já encontrou no estabelecimento eles fazendo toda a lavagem, esterilizando, colocando no grau cirúrgico para esterilizar. Então, isso que não pode, né? E uma última informação é só sobre a questão do dermarole, que eu vejo que tem algumas pessoas que importam ele. E aí não há problema nenhum em fazer essa importação. A questão é só se há um distribuidor autorizado. Geralmente há uma marca de dermarole, que acho que é chinesa, que a gente encontra muito nos consultórios, só que ela vem em um pacote, acho que é de 20 ou 50. E quando ela vem pelo distribuidor autorizado pela Anvisa, aí vem uma etiqueta dizendo que o distribuidor está autorizado e o número da autorização. Então, é importante o profissional prestar atenção nisso. Se aquela medicação, aquele cosmético, ele é importado, ele não é proibido. Só que tem que ver se o distribuidor aqui no Brasil está autorizado pela Anvisa. Desde já, eu agradeço o convite. Estamos aqui sempre à disposição para tirar as dúvidas. É uma responsabilidade nossa para ajudar para que a população tenha um atendimento de qualidade. Muito obrigado. A gente que agradece, né? Muito feliz por esse episódio. Você não tem noção do quanto. E vamos finalizar, né? É, Felizmente, o nosso episódio de hoje. cheia de informações. Cheia. Então, gente, vamos finalizar e eu vou falar para você, vou informar que nós vamos montar um material, um arquivozinho, para que vocês possam consultar com todas as informações que foram dadas aqui hoje. E para você que quer receber o material ou pescar aqui, você tem que printar o nosso podcast, postar nas redes sociais, nos stories e marcar o podcast, enviar a postagem no nosso direct com seu contato e aguarde para receber esse material preciosíssimo que vai ajudar você a trabalhar da melhor forma possível. Isso. E lembrar vocês que os nossos episódios, eles são quinzenais e a gente está aqui aguardando sempre vocês para trazer esses temas que vocês tanto pedem. Então, até mais, até o nosso próximo episódio. Até mais.